Olá, nós estamos no laccursos.com.br, eu sou o Rodrigo Belmonte e a aula de hoje é sobre pregão, exatamente, pregão, uma das modalidades licitatórias mais utilizadas na administração pública e mais questionadas em concurso público. O pregão está dominando, está tomando conta da licitação no Brasil e a gente vai começar a estudar agora a aula número 1 de pregão. Vamos lá? O que a gente preparou aqui na aula número 1? A introdução do pregão, a gente fala dos conceitos, características e alguma regulamentação a respeito do pregão. Tudo naquele lance de estudo sistematizado, né? A gente faz aí uma sistemática de interpretações da lei com a Constituição para sempre poder te oportunizar a melhor preparação para concurso público. Essa é a ideia do LAC, beleza? Sussa, tranquilos? Então vamos lá. Pregão. Cabeça, esse pregão aí é o pregão de bater na martelo, na parede? Não, meu amigão. O pregão aqui não é aquele de você botar na parede para pendurar o quadro. Não é essa a ideia do pregão, não. Pregão é um termo utilizado para um evento, digamos assim, de alienação de coisas, de venda de coisas. Faz-se um pregão para você distribuir coisas por aí a um preço módico, um preço mais barato. Lembre-se do pregão na sua cidade que compra móveis usados e revende, né? A ideia é mais ou menos essa, você barganhar, negociar para alienar alguma coisa ou para adquirir alguma coisa. E a administração pegou a ideia do pregão, que vem lá da licitação, vem lá do leilão, e introduziu na estrutura da administração pública para oportunizar a administração a aquisição de bens e serviços a um custo menor. Por que um custo menor? Porque o pregão foi idealizado, criado justamente para facilitar a aquisição e alcançar um preço menor, porque ele é mais dinâmico. Ele permite, por exemplo, negociação. A gente vai ver que você pode negociar. Depois de encerrado o pregão, o pregoeiro pode chegar e falar assim: ô cabeçudo, você dá uma baixadinha no preço aí pra mim, porque, se puder baixar vai ficar melhor, eu vou ter recurso mais rápido, peço mais coisa pra você de cara já, né? Nem vou cumprir o cronograma de 10 aparelhos de ar-condicionado por mês, já vou pedir 20 de cara se você der uma baixadinha no preço. Cabeça, mas pode isso? Pelo pregão pode. Aliás, existe uma orientação do TCU, uma orientação do TCU, dizendo que deve a administração pública federal, após encerrado a fase de lances e habilitação do pregão, ainda chamar o fornecedor e falar assim: vamos negociar o preço? Baixa o preço para mim? Baixa mais um pouco? Essa é a ideia do pregão, né? De estimular a diminuição de preços. E, detalhe, essa orientação do TCU, na verdade, está virando regra, né? A auditoria interna do Ministério Público da União, por exemplo, determinou que a todos os seus pregoeiros que eles devem realizar a negociação no final. A gente vai ver depois, com detalhes, o que é essa negociação. É legal? É ilegal? Não. É perfeitamente legal, está previsto na lei e é uma rotina administrativa agora das compras da administração pública. Então, vamos lá. Pregão é modalidade licitatória não prevista na 8666, a Lei de Licitações. Lembra quando a gente estudou a Lei de Licitações, eu falei para você o seguinte: existe uma Lei Geral de Licitações e essa Lei Geral se chama 8666, é o número da besta, né? Então essa lei aí, que é uma monstruosidade de tão grande que ela foi tratada durante muito tempo como a única lei possível no país para tratar de licitação. Inclusive, doutrinadores defendiam a tese de que nenhuma outra modalidade licitatória poderia ser inaugurada senão pela Lei 8666, né? E, de repente, do nada, surge uma medida provisória chamada 2182 em 2001, quebrando esse conceito. Destruiu. A administração pública sacou de uma medida provisória e é o seguinte: agora nós vamos comprar por pregão. Foi um choque para todos. E aí isso foi parar no Supremo, essa discussão foi parar na Justiça, no STJ. Pode uma medida provisória tratar de licitação? Pode uma medida provisória usurpar a competência da Lei Geral de Licitações? Pois é. Pode, pode. Tanto que essa medida provisória foi reeditada 18 vezes. Onde é que está a urgência
né, a urgência de 18 edições. Isso é uma palhaçada, né? Isso é uma bizarrice, é brincadeira, hein, cabeça? É, brincadeira. 18 reedições da mesma medida provisória. Poxa, na primeira já podia converter em lei. Mas enfim, demorou um tempo, né? Depois de 18 reedições, ela foi convertida em lei. Um aspecto super interessante dessa medida provisória 2182, que inaugurou o pregão como uma nova modalidade licitatória fora da lei de licitações, você pode ler a lei de licitação do primeiro ao último artigo, você não vai encontrar uma palavra de pregão, não vai achar. Por quê? Porque sobre o pregão é outra lei. Então, duas coisas apareceram com o advento do pregão. A primeira, não é só a Lei 8666 que vai tratar de licitação nesse país. Quebrou-se essa regra. Quebrou esse tabu, né? Hoje a Lei 866 passou a ser um código de licitações, digamos assim, é uma lei geral. Ela é utilizada subsidiariamente para tocar todo tipo de licitação. Mas essa ideia de que só a 866 tratava, quebrou. Pregão é um exemplo disso, consulta é um outro exemplo previsto para as agências reguladoras e depois, agora por causa de obras da Copa do Mundo, veio o RDC, que é uma monstruosidade, que a gente vai estudar sobre ele, porque ele tem caído em prova, mas é uma monstruosidade o RDC. O RDC veio para banalizar a licitação. E aí o que rolou? Esse foi o primeiro ponto. Aparecimento do pregão quebrou esse tabu de que só poderia ter licitação pela 8666. Ok? Tudo bem? Tranquilos? Sussa? E o segundo questionamento? A conversão da medida provisória possibilitou que o pregão fosse praticado por todas as unidades da administração pública federal. Antes, com a medida provisória, só a União é que podia se utilizar do pregão. Só a União, o pessoal do Ministério do Planejamento deitava e rolava com essa medida provisória. E só a União se utilizava do pregão. Hoje não. Hoje, com a conversão desta medida provisória na Lei 10.520 de 2002, Lei 10.520 de 2002, que é a lei que trata do pregão, que é um prego bem grande, né? Agora, o pregão é modalidade licitatória que pode ser utilizada pela União, pelos estados, pelos municípios e pelo DF. Os quatro entes da República Federativa do Brasil, da organização da administração brasileira, podem se utilizar de pregão. E o pregão é a bola da vez. De cada 10 licitações da administração, eu chuto que umas 9, se não 8, são feitas via pregão. Só não é feito pelo pregão o que não pode ser feito pelo pregão. Por exemplo, construção de uma usina hidrelétrica. Não vai rolar no pregão, vai ser uma concorrência, né? Bens que não são comuns, são bens singulares. Não vai rolar pelo pregão. A gente vai ver o que pode ser pregão e o que não pode. 95% do que a administração faz pode ser feito por um pregão. Tá bom? Beleza? Sussa! Então, essas duas coisas aparecem. Licitação não é só mais pela 8666. Não, acabou. A lei 8666 agora virou uma lei geral de licitações com princípios, regras e papapá. Mas, enfim, tá lá meio de escanteio. Por quê? Ela serve muito para concurso público. O examinador tem fixação por essa lei. Eu acho que o examinador estudou tanto a lei, tanto que ele está codó de deixar de cobrar. Está na hora dele passar a estudar mais o pregão e dar mais importância, porque o pregão é o que rola na administração. O Cabeça foi pregoeiro do Ministério Público Federal por um período de tempo, um período curto. Nesse período de tempo, o Cabeça só fez pregão. E detalhe, pregão eletrônico, que é muito massa, é muito legal. Você fica ali na internet, tipo um chat de bater-papo, né? Uma loucura, bom demais, bem bacana, bem dinâmico. Não precisa daquela solenidade, reunir numa sala, abrir proposta, não tem nada disso. Não tem nada disso, é bem bacana. Depois a gente conversa sobre pregão eletrônico. Ô, Cabeça, desacelera aí, Cabeça, desacelera, porque eu não conhecia pregão, Cabeça, tô conhecendo agora. E você já veio com o pregão eletrônico, é um prego que dá choque, Cabeça. Não, a gente vai ver que o pregão eletrônico é igual à aula do laccursos.com.br ou igual ao maisconstitucional.com.br, onde você pode assistir aulas do Cabeça também. A distância, o pregão eletrônico oportuniza que um fornecedor da administração lá do Rio Grande do Sul negocie a venda dessas canetinhas, por exemplo, para Prefeitura de Manaus, lá no Amazonas, sem necessidade de se deslocar até lá para fazer essa negociação. Olha que
Show, né? Bacana demais isso, né? Então vamos lá. A MP foi convertida em lei, que é a Lei 10.520, a Lei do Pregão. A lei estendeu a modalidade licitatória do pregão para todas as unidades federadas. É a modalidade mais utilizada pela administração pública. Por quê? É mais dinâmica, é mais rápida, os prazos são menores, é possível negociar valores. Você deu um lance, a canetinha custa R$1, aí seu concorrente deu um lance, não, a minha custa 98 centavos. Aí você fala, não, a minha vai custar 95. Peraí, você vai repetir o lance, vou. 95 centavos minha canetinha. Aí outra, pô, 95 eu mando 94. Opa, 94 então eu mando 92. Aí o cara lá fala, para fechar negócio, manda 89. Aí você doidão fala assim, mando 80. Aí o cara do lado vai falar assim, não, peraí, eu mando 78. O cara é mais prudente. Você é um louco, pirado, 70 centavos a canetinha. Aí o cara vai lá, faz conta e percebe que ele pode te oferecer a canetinha por 68 centavos. Você fala, por 68 eu quebro, desisto. Não vou mais oferecer lance nenhum. Aí o cara que vendeu, o cara que está oferecendo a 68, ele vai ser, ó, vencedor. 68 centavos a canetinha. Pregão permite isso. Concorrência não. Tomada de preço não. Convite muito menos. Ó, canetinha, 1,50. E aí? É 1,50. Não tem negociação num convite. Tomada de preço, concorrência, 1,50. Aí seu concorrente vem e fala, ó, eu tenho por 1,51. Você vai ganhar por 1 centavo. Olha a loucura disso, né? Isso é engessado. Por isso que não usa mais. O pregão passou a ser, então, a modalidade licitatória mais interessante para a administração pública. Tá? Beleza? Sussa! A Lei 10.520 é uma lei nacional, por isso que ela tem aplicação para todas as unidades federadas, administração direta e indireta. Todo mundo que é obrigado a fazer licitação pode fazer pelo pregão. E qual que é o fundamento de validade do pregão? Porque a Constituição não fala em pregão, a Constituição fala em licitação. Mas olha só como é o texto constitucional. Artigo 37, inciso 21 da Constituição Federal de 1988. Ressalvados os casos específicos na legislação, as obras, serviços, compras, alienações serão contratadas mediante processo de licitação pública, que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. Princípio licitatório previsto na Constituição. A legislação determina que as compras e alienações, olha só, compras e alienações serão feitas por processo de licitação. Falou qual a modalidade? Falou se era concorrência? Falou se era convite, se era tomada de preço, leilão, concurso? Ou falou pregão? Não. Falou processo licitatório, tanto para comprar como para alienar. Nós vimos lá no artigo 17 da Lei 8.666 que existe sim a possibilidade de alienação de bens públicos. E essa alienação de bens públicos ocorrerá por concorrência ou por leilão, tá lembrado? Artigo 17. Em determinadas circunstâncias, eu posso simplesmente deixar de fazer concorrência ou leilão, deixar de fazer licitação, que é a licitação dispensada, artigo 17 da Lei de Licitações. E lá na licitação dispensada eu posso entregar para terceiros um bem público sem licitar. Ô cabeça, tem isso? Claro que tem, meu amigão. A gente viu lá na aula, por exemplo, ó, vou doar canetinha inservível para o Ministério Público Federal, mas eu vou doar ela para a Defensoria Pública da União. Estou alienando, doação é uma forma de alienar, estou alienando, mas não preciso fazer licitação. Bacana? Então, quando a Constituição fala comprar ou alienar, tem que ser, via de regra, por processo licitatório. Falou qual licitação? Não. Pode ser concorrência, pode ser o pregão, né? Pode ser um leilão. Aqui vai de tudo. Falou em licitação, rola tudo, né? E a licitação, ela tem uma finalidade muito interessante, né? Oportunizar a igualdade de concorrência, né? Ou seja, quando a Constituição fala concorrentes,
Não está falando da modalidade de concorrência. Está falando daqueles que concorrem entre si para conseguir vender ou para conseguir comprar da administração pública. Os concorrentes, todos os concorrentes, não é uma referência expressa e finalística para a modalidade de concorrência, tá? Não. Concorrentes aqui é quaisquer participantes de quaisquer que seja a licitação. Concorrentes aqui, quaisquer participantes de quaisquer que seja a modalidade licitatória. Beleza? Sussa, quaisquer que seja, não. Quaisquer que sejam as modalidades licitatórias, né? Concordância verbal é um trem complicado. Então vamos lá, vamos repetir para ficar correto, igual o professor Sidney gosta, né? Concorrentes aqui são quaisquer pessoas de quaisquer que sejam as modalidades licitatórias. Beleza? Não estou me referindo aqui especificamente à concorrência, aquela modalidade. Mas eu falo concorrente para o cara que está no pregão, concorrente para o cara que está no convite, concorrente para o cara que está na tomada de preço. Beleza? Sussa, tranquilos? Bora, vamos em frente. Finalidade do pregão. Aquisição de bens. A finalidade do pregão é justamente a aquisição de bens e serviços comuns. Poderá ser adotada a licitação na modalidade de pregão, que será regida pela lei do pregão. Por esta lei é a lei do pregão, 10.520. Vamos colocar aqui, né? Lei 10.520. Belezinha? Sussa, tranquilos? Então, olha só. Aquisição. Pregão se presta para comprar e não se presta para alienar. Isso é extremamente importante, meu amigão, bonitona do laccursos.com.br. Passe a canetinha marca-texto aí. Que o pregão se presta para adquirir e não para alienar. Eu não faço alienações por pregão, eu faço aquisições pelo pregão. Essa já é uma grande e enorme diferença do pregão para a modalidade de concorrência, por exemplo, para a modalidade licitatória da concorrência, por exemplo. Que a concorrência serve tanto para eu comprar como para eu alienar. É uma diferença bem bacana, né? Só que o pregão, ele ainda tem um outro lance, né? Bens, adquirir bens, serviços comuns. Bens e serviços comuns. O que eu posso entender por bens e serviços comuns? Bens e serviços comuns são aqueles encontrados no mercado. Não exige uma especialidade que o distingua de outro bem ou de outro serviço. Tá? Quando você quiser, você é administração pública, eu quero adquirir a espada que Dom Pedro I usou na Declaração de Independência do Brasil. Essa espada está com um colecionador. E a República Federativa do Brasil entende que isso deve ficar como patrimônio público, então vai adquirir. Né? Vai fazer pregão? Não, não vai, porque não é um bem comum. Só existe uma. Aliás, não vai ter nem licitação. A administração vai chegar nesse cidadão e vai falar assim, quer que eu pague quanto? tá cobrando quanto? Quanto você quer? Fala aí. E vai comprar. Né? Vamos para um outro bem mais simples, digamos. Que não é tão específico como a espada que Dom Pedro I utilizou na Declaração de Independência, que não caberia pregão. Um bem que não é comum. Um Lamborghini folhado a ouro. Não é comum. Lamborghini já não é comum. Um folhado a ouro, menos ainda. Mas eu tenho 3 ou 4 empresas que fazem esse serviço. Você compra um Lamborghini na fábrica da Lamborghini, que custa uma mixaria, coisa de 1,5 milhão de euros, eu acho, um Lamborghini, né? E aí você fala para essas empresas que fazem a cobertura de ouro. Pode cobrir de ouro para mim. Até a repimboca da parafuseta eu quero pintada de ouro. Beleza? Tem 4 empresas que fazem esse serviço no Brasil. Isso é comum? Não. Vai fazer para o pregão? Não. Eu quero contratar uma plataforma de petróleo. Vai fazer para o pregão? Não. Plataforma de petróleo não é um serviço comum, é de altíssima complexidade. Né? Agora eu quero comprar um helicóptero. Eu, administração pública, quero comprar um helicóptero para a Polícia Civil do Estado de Pernambuco. Beleza? Pregão.
Por quê? Porque helicóptero já não é considerado um bem que não é comum. Ele é comum, existe mais de uma empresa que fornece helicóptero no Brasil, você vai ter disputa, você vai ter concorrência entre elas, então... E detalhe, eu posso comprar o helicóptero de empresas lá de fora, internacional, posso fazer um pregão internacional, né? Vamos trazer uma empresa de fora aí para fornecer helicóptero. Beleza, né? Esse é bem comum. Vou comprar canetinha, bem comum. Serviço comum, vigilância, limpeza, serviço de copa para administração pública, tudo isso é serviço comum. Isso pode ser objeto do pregão, beleza? Sussa, tranquilos? O que são bens e serviços comuns? Consideram-se bens e serviços comuns para fins e efeitos deste artigo, isso aqui é a definição da lei, aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado. Quero adquirir monitores de 55 polegadas, esse é maior. Quero adquirir monitores de 65 polegadas, que seja possível espaçar canetinha em cima dele, ó, sem estragar. E aí? Tem no mercado? Tem. Tem mais de uma marca que vende isso? Tem mais de uma marca. Ô cabeça, sai da frente aqui pra eu ver a marca. Ó, isso aqui a marca tá escondida, porque a marca não quer pagar pra gente divulgar pra vocês qual que é. É, tem que esconder a marca, vai fazer propaganda pra eles, pô. Faz só do LAC, ó, a marca é LAC, tá bom? Essa ideia de bem comum está padronizada no mercado. Monitor, a tela de um determinado tipo, a estrutura é de metal, de plástico, de vidro, não interessa. A administração vai dar uma característica comum a diversos tipos de fabricante. Isso segue justamente um princípio da licitação lá da 8666, que diz que você não pode traçar especificações que individualizem o seu fornecedor, porque senão você faz um direcionamento de marca. O pregão não se presta para isso, eu não posso ter direcionamento de marca, nem na licitação comum. Essa ideia foi extraída da lei de licitações e foi positivada aqui no pregão, só que deram um nome diferente. Bem comum ou serviço comum, aquilo que tem um padrão de mercado. E aí eu tenho centenas de fornecedores que fornecem o mesmo produto, cada um com uma diferençazinha mínima, mas isso não interessa, ou talvez até de forma idêntica, tá? Beleza? Sussa, tranquilos? No pregão não há limite para aquisição. Olá, meus amigos, minhas amigas, quero convidar você que está se preparando para o concurso do Colégio Pedro II do Rio de Janeiro. Nós aqui do LAC Concurso preparamos um super curso para você, uma super preparação para você ficar competitivo. São mais de 220 horas, de aula, aborda todos os pontos do edital. Nós temos uma programação de atualização do site, principalmente das legislações específicas para você gabaritar. Sabe quanto custa tudo isso? Apenas 10 mensalidades de R$ 25. 10 mensalidades de R$ 25, você vai assistir o restante dessa videoaula e mais o nosso curso completo e ainda o nosso projeto pedagógico vencedor chamado de Personal Coach. No Personal Coach você vai ter uma meta todos os dias e papo reto, se você cumprir essa meta, se você seguir as nossas orientações, eu tenho certeza absoluta que lá no dia da prova, no dia 10 de setembro, você estará competindo por vagas, você estará altamente competitivo, tá certo, meus amigos? Ah, olha só, você gostou dessa videoaula? Isso aqui é só uma pequena demonstração, tá? Pequena demonstração, colocamos apenas 50 aulas nossas, não foram aulas inteiras, foram aulas aí fracionadas no YouTube, são mais de 220 aulas que nós temos à sua disposição no site do LAC Concursos, tá certo? Se você quer o material de apoio dessa videoaula, então clica aqui embaixo, material de apoio, você pode baixar, pode fazer o seu download gratuitamente no site do LAC Concurso, tá certo? Ó, meus amigos e minhas amigas, espero vocês, venham estudar conosco, Colégio Pedro II, 10 de 25, você não vai se arrepender, você vai ficar fã de carteirinha do LAC Concurso. Forte abraço, fique com Deus, espero vocês, tchau!